Nesse vídeo você vai aprender sobre os equipamentos obrigatórios para criar uma sala de imunização, se aproveitando do próprio consultório, da própria clínica particular que o médico já tem ou que vai montar, e dessa maneira não perder tempo adquirindo equipamentos desnecessários. Então a estratégia é simplificar, é resumir o trabalho que a gente tem para poder agregar valor com mais essa linha de faturamento. Prazer, meu nome é Rafael da Hora, sou médico criador dos Médicos Sem Agenda, iniciativa que visa criar linhas de faturamento que não dependam diretamente do médico ou que, de alguma maneira, reduzam a sobrecarga do médico. E tudo isso é possível através de programas de acompanhamento, mentorias para pacientes ou para médicos e imunizações. Todo médico que tem clínica própria pode agregar valor com programas de imunização. E isso independe da especialidade do médico. O RQ não importa, porque médico ele só precisa ter o diploma para o CFM, para a Anvisa autorizarem para implantar esse serviço que agrega tanto valor. Primeiro ponto. 70% a 80% das vacinas do privado são exclusivas do privado, ou seja, não estão disponíveis na rede pública. Tem uma eficácia, via de regra, maior, porque contém geralmente mais cepas e sorotipos, e trazem, claro, a conveniência de aplicar num serviço privado, com todo o conforto, com toda a facilidade. Quando a gente para comparar um ticket de um programa de imunização com uma consulta particular, quando se compara o ticket de um programa completo, com 12 vacinas, que flutua ali na casa dos R$ 5.000, com uma consulta particular na casa dos R$ 500, a gente vê que esse ticket é quantas vezes maior. E ainda mais significativo é o ticket quando se compara com uma mera consulta por plano de saúde. Antes de começar a falar sobre quais são os equipamentos necessários e quais são os equipamentos dispensáveis para poder montar a própria sala de vacinação, é importante falar do modelo de negócio do procedimento imunização, antes de pensar em imunização como uma clínica inteira de vacinação. Porque quando se pensa em imunização no modelo tradicional, no modelo convencional, se pensa naquele padrão, naquele jeito de se fazer vacinação privada que sempre existiu no país. Por outro lado, quando se pensa em imunização como mais um procedimento a ser incluído dentro do portfólio de serviços que o médico disponibiliza na própria clínica, de repente, com um simples virar de chave, se percebe como a vacinação passa a ser algo muito mais simples. Você precisa basicamente do equipamento principal que eu vou falar e do estoque de vacinas, e mais nada. O primeiro passo antes de montar uma sala de imunização é entender o que não precisa adquirir. Equipamentos complexos e mais sofisticados, como desfibrilador automático, cilindro de oxigênio, técnica manual para saber lidar com um laringoscópio, um tubo orotraqueal. Nada disso é necessário para o médico administrar injetáveis intramusculares e subcutâneos, como são os imunobiológicos utilizados na imunização privada. E tudo isso foi definido não por mim, mas pela RDC Anvisa número 197, que definiu os requisitos mínimos que o médico tem que seguir para que ele tenha um serviço seguro e responsável de imunização humana. Então a RDC Anvisa 197 não inclui esses equipamentos, mas a depender da sua área, se você é um cardiologista e que precisa de determinados equipamentos a mais, se você faz medicações endovenosas na sua prática, nesse caso, sim, você vai ter que ter equipamentos mais elaborados. Mas para a imunização, não. E antes de entrar na parte principal desse vídeo, vou te convidar para seguir esse canal se você quiser aprender sobre modelos de negócio com linhas de receita poderosas para o seu próprio consultório, que poderão ser aplicadas independente da sua área, independente da sua especialidade, ou até mesmo, como é o caso de mentorias, para médicos que sequer têm consultório ou que não têm pretensão de ter consultório. Deixa seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para outros médicos que muitas vezes ficam perdidos nesse universo de empreender na área de saúde e
deixa seu comentário aqui embaixo também, que eu vou ter o prazer de responder pessoalmente, conversando diretamente com você, colega. Como médico, eu já comprei todo tipo de equipamento que se pode imaginar para o consultório, principalmente equipamentos da minha área, da minha especialidade. Para quem não sabe, eu sou otorrino, então já comprei endoscópio flexível, endoscópio rígido, audiômetro, equipamento para teste da orelhinha, equipamento para teste de tontura, polissonígrafo. Então, ao longo da minha carreira, eu já investi mais do que gostaria comprando esses equipamentos. E no final das contas, o que eu percebi? Eu percebi que, como médicos, antes de pensar em adquirir um equipamento, a gente tem que saber o quanto que esse equipamento, primeiro, pode trazer de retorno financeiro. Primeiro, saber se o equipamento vai gerar ROI, se vai se pagar e gerar lucro, primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho tão importante quanto o primeiro ponto, é quem vai manipular e utilizar o equipamento. Porque com médicos, na maioria das situações, compramos um equipamento de ultrassonografia, compramos um equipamento qualquer que seja, que geralmente depende da nossa presença, da nossa própria mão de obra direta para poder operar aquele determinado produto. Porque, na maioria das vezes, é ato médico exclusivo, tem que ser executado pelo médico mesmo. Por isso que eu trago essa perspectiva de equipamento que depende da nossa mão de obra e de equipamentos que não dependem da nossa mão de obra, como esse aqui. Então temos aqui o principal equipamento de uma sala de imunização. E temos outros equipamentos, como tensiômetro, como esteto, como glicosímetro, equipamentos básicos que toda sala de vacinação tem que ter, mas, do ponto de vista de complexidade, esse é o único equipamento necessário para a sala de imunização, que é o refrigerador de vacinas. Porque a gente sabe que não pode armazenar vacina em frigobar, nem em geladeira comum. Tem que ser um refrigerador científico. Muitos chamam, inclusive, de câmaras frias, câmaras de vacina, que tem uma capacidade de armazenar as vacinas com maior rigor naquela janelinha estreita de 2 a 8 graus Celsius. E desses modelos aqui, vou mostrar qual seria o modelo que eu compraria inicialmente, da mesma maneira que lá atrás nós fizemos. Então nós temos modelo com volume maior, com volume menor, modelos com vários equipamentos, na verdade, em um só. Então, para o médico que está começando, ele vai implantar vacinas, vai criar essa nova linha de receita, de faturamento dentro do próprio consultório. Quais são os cuidados que ele tem que tomar antes de adquirir o equipamento, o refrigerador de vacinas? Primeiro ponto, a porta tem que ser assim, tem que ser uma porta transparente, porque facilita a inspeção das vacinas, conferência de estoque, reduz o número de vezes que a gente abre a porta para poder fazer, para poder pegar a vacina, para poder conferir as vacinas. Então é super importante que tenha essa porta transparente. O refrigerador tem que ter rodízios, essas rodinhas embaixo do equipamento, porque é um equipamento realmente muito pesado, né? Ele tem placas de aço muito reforçadas para garantir conservação das vacinas. Tem bateria de chumbo, parecida com a bateria do seu carro, só que maior, embutida no equipamento, que aumenta muito o peso. Então é importante que o equipamento tenha rodízios, que tenha também fechadura, para trazer segurança ao armazenamento, né? Evitar que esqueçam a porta do refrigerador, por exemplo, aberta. Verificar se o equipamento tem uma discadora, que é um equipamento que liga para você em caso de oscilação de temperatura, que é super importante também. E além de tudo isso, o equipamento tem que ter bateria de 24 a 72 horas, que garante a conservação dos imunobiológicos em caso de queda de energia elétrica. Então, lá no início do vídeo, quando eu falei dos equipamentos que não seriam necessários ter na clínica, um a mais que eu acabei nem citando foi o gerador, porque tem médico que acredita que tem que ter gerador na clínica. Imagina, um equipamento complexo, caro. Nada disso, não precisa ter gerador, porque no protocolo, né, de queda de energia elétrica, já vai estar incluso, inclusive, a disponibilidade dessa bateria. Então, quem sustenta o funcionamento do refrigerador em caso de queda de energia elétrica não é gerador, mas sim a bateria que já vem embutida dentro do equipamento e que acaba sendo o opcional mais importante que não pode ser esquecido. Os modelos dos volumes de refrigeradores existem vários.
Temos esse aqui com 3 gavetas, temos modelos com 4 gavetas e até modelos maiores com 5 ou mais gavetas. Do ponto de vista de custo-benefício, o que eu acho mais interessante é adquirir um modelo de porte intermediário, com pelo menos 4 gavetas, porque é uma coisa que médico não sabe, mas o número de gavetas disponíveis é mais importante do que o volume global do refrigerador, porque a gente não pode empilhar vacina sobre vacina, colocar 1, 2, 3 camadas de vacinas dentro da mesma gaveta, mas sim utilizar a área de cada gaveta. Então, antes de adquirir um equipamento, veja o máximo de quantidade de gavetas que aquele determinado modelo pode comportar. Assim, você já se antecipa à futura necessidade por mais espaço e vai conseguir, sem maiores dificuldades, armazenar suas vacinas. Nesse vídeo você aprendeu sobre tudo que é necessário e tudo que é dispensável para poder montar a sua própria sala de imunização e viu que é muito mais simples do que a maioria dos médicos pensa. Siga aqui o nosso perfil para cada vez mais se aprofundar nesse tema e nesse conhecimento.